A pergunta 52, que termina o nosso livro, diz assim, pergunta 52 do Catecismo: que esperança tem a vida eterna para nós? Que esperança tem a vida eterna para nós? Então a pergunta, já que a gente falou da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo, falamos da sua vida após a morte, qual é a esperança que a vida eterna traz para o coração do crente? E a resposta que o Catecismo traz é a seguinte: lembra-nos. Então, a vida eterna lembra-nos. Então, a primeira coisa é uma lembrança. Ele já começa dizendo assim: lembra-nos. Então, a esperança que eu tenho da vida eterna quando Jesus voltar, primeiro é uma lembrança. A todo momento que eu lembro das promessas de Jesus, a todo momento que eu lembro que Ele vai voltar, a todo momento que eu lembro que Ele vai cumprir as promessas dEle na minha vida e que virá para me buscar, isso enche o meu coração dessa lembrança. Então, lembra-nos que este presente mundo caído não é tudo que existe. Então, além de eu lembrar que Cristo há de cumprir as promessas, a esperança da vida eterna me lembra que esse mundo presente que nós vivemos, esse mundo caído, esse mundo terrível, ele não é tudo que existe. Ou seja, ele não é o final da minha vida. A minha vida não se restringe às dores, às aflições, às doenças, às lutas, às tribulações que esse mundo reserva. Então, que esperança a vida eterna guarda para mim? Primeiro ponto, me lembra que este mundo caído não é tudo que existe. E aí ele segue e diz assim: não é tudo que existe. Logo, assim que Jesus voltar, viveremos com Deus. Então, ele me lembra que este mundo não é tudo que existe, que ele é passageiro, e ele logo em seguida me lembra que eu viverei com Deus eternamente. Essa é a esperança da vida eterna. Aí ele segue e diz assim: e, além de vivermos com Deus, teremos satisfação nele. Ou seja, hoje, ainda que sejamos crentes, às vezes a gente precisa de algumas coisas para satisfazer a nossa vida. Às vezes a gente precisa de algumas coisas para completar a nossa vida como pessoa que somos. Mas quando a gente estiver na glória, nós teremos satisfação total em Deus. Ele vai ser aquilo que precisamos, Ele vai ser aquilo que preenche o nosso viver. Então, lembra-nos que este mundo caído não é tudo que existe, lembra-nos que logo viveremos com Deus e que teremos satisfação nele para sempre. Então, a satisfação é para sempre. E aí ele segue e vai trazer 3 questões aqui que eu acho interessante. Ele diz assim: viveremos com satisfação para sempre nele. Aí ele diz: na nova cidade, no novo céu e na nova terra. Então parece que o catecismo aqui que a gente estudou durante esses meses, ele fecha mostrando para a gente que ele entende que vai haver uma nova cidade, pelo incrível que pareça, né? Pelo incrível não, acho que é de propósito. O nome desse catecismo é Catecismo Nova Cidade. Então ele diz: nós viveremos com Deus, teremos satisfação nele para sempre. E aí ele diz: na nova cidade, no novo céu e na nova terra, dando a entender que quando Jesus voltar, nós teremos restaurado todas as coisas: novos céus, nova terra, nova Jerusalém, a Jerusalém que desce do céu, não mais habitada apenas por judeus, ou não mais apenas fazendo parte do povo judaico, mas fazendo parte todo aquele que crê em Jesus. Então a vida eterna nos lembra que este mundo é passageiro, que viverei com Deus, que terei satisfação nele e que viverei na nova cidade, no novo céu e na nova terra. Aí ele segue e diz assim: onde estaremos plenamente e para sempre libertos do pecado. Então hoje somos crentes em Cristo Jesus, regenerados, santificados, como disse Orlando na oração dele, novas criaturas, conduzidos pelo Espírito Santo, nos afastamos do pecado, lutamos contra o pecado, mas a verdade é que só seremos totalmente libertos do pecado no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, quando Jesus voltar. É aquela historinha que eu já contei aqui há muito tempo, várias vezes na igreja. No Éden, Adão não tinha pecado e podia pecar. Quando Adão peca, hoje todo ser humano tem pecado
e pode ou não pecar quando ele tem o Espírito Santo, pode ou não. Quando vier Jesus na segunda vinda, nós não teremos pecado, ou seja, assim como Adão no início. Contudo, nós não poderemos nem mais pecar, porque no céu não entra pecado. Então nós estaremos melhor do que Adão. Adão no início não tinha pecado, mas ele podia pecar, tanto que ele escolheu e pecou. Hoje nós temos pecado e podemos lutar contra o pecado. No novo céu, na nova terra, nós seremos sem pecado e não pecaremos, porque lá o pecado não entra. Então, além de estar no novo céu, na nova terra e na nova Jerusalém, nós habitaremos plenamente com Deus e seremos totalmente libertos do pecado. Aí ele segue e diz assim na resposta dele: e habitaremos, e aí presta atenção também aqui, é importante, corpos, e habitaremos corpos renovados, ressurretos. Então, mais uma vez, ele traz a verdade, ele traz a afirmação de que nós habitaremos em corpos físicos, corpos renovados e ressurretos, à semelhança do corpo do Senhor Jesus. E aí, para terminar a resposta, ele diz assim: além de habitar em corpos, nós habitaremos também em uma nova criação, renovada e restaurada, também trazendo aquela verdade que a gente tem afirmado aqui direto, de que na nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, Deus há de restaurar toda a criação, Deus há de renovar toda a criação. Achou aí, né, a pergunta, né? Coloca aí pra gente. Então, queridos, já ele vai colocar aqui pra gente só a pergunta que ele achou na internet, mas dando sequência, o que a gente tem que determinar na nossa mente? O que a gente tem que enraizar na nossa mente? Em primeiro lugar, que na vida futura reserva para a gente uma glória, uma felicidade, uma alegria, uma vivência eterna. Esse é o primeiro ponto. A vida futura, a segunda vinda de Jesus, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, reserva para mim uma felicidade, uma alegria, uma comunhão, uma presença de Deus que jamais acaba, que não tem fim, que a traça não corrói, não é isso que diz o Evangelho? Que o ladrão não rouba, que não enferruja, que não fica velho, que não apodrece, que não morre, porque no Salmo 16:1 diz: a tua mão direita há delícias perpetuamente, ou seja, a presença de Deus é viver em delícias pela perpetuidade, ou pela eternidade. Essa é a primeira coisa que a gente deve entender. Uma vez chegando no paraíso, uma vez, como você quiser chamar, chegando na nova cidade, na nova Jerusalém, uma vez chegando lá, nós nunca mais sairemos de lá. É como se fosse uma família que jamais acaba. Hoje famílias acabam, ou pelo divórcio, ou pela briga, ou pela morte de alguns dos seus entes queridos. Acaba que a família vai, algumas famílias vão acabando, mas a verdade é que uma vez na morada eterna, não mais acaba. Lembramos das palavras de 1 Pedro, que diz que nós alcançaremos uma coroa de glória incorruptível. Pedro diz que é incorruptível, incontaminável e não pode murchar. Ela é guardada nos céus para vós. É isso que diz 1 Pedro capítulo 1. Ou seja, irmãos, essa guerra espiritual vai acabar. Essa luta entre a carne e o espírito vai acabar. A batalha que nós vivemos neste mundo contra principados e potestades vai terminar. O nosso árduo trabalho, que é plantar o Evangelho, lançar a semente, também vai acabar, porque Deus vai concluir o seu trabalho e poderemos eternamente descansar nos braços do Pai. Então hoje nós caminhamos em direção a esse lar, um lar aonde jamais será destruído, uma reunião, quem sabe, à semelhança dessa, que jamais acabará, um momento de louvor que se estenderá pela eternidade, uma reunião em família, como eu disse, que não há separação, dia sem noite, cultos que não acabam. É isso que o céu reserva para a gente. Então, irmãos, essa é
a primeira verdade que a gente deve guardar na nossa memória acerca da esperança da vida eterna é uma esperança de glória que jamais acabará. Quando chegarmos no céu, a nossa fé será, que muitas das vezes é fraca, sejamos sinceros, será nutrida pela vista. Como isso, pastor? Lá o contemplaremos, lá o veremos. Hoje a gente acredita pela fé, e Jesus disse que benditos são aqueles que não viram e creram. Então ele nos chama de benditos, isso é verdade. Mas você tem noção de que lá naquele grande dia a sua fé vai ser completada de tal maneira, porque os seus olhos o verão. Então eu sei que às vezes a nossa fé balança, eu sei que às vezes a nossa fé dá uma titubeada, mas lá não vai ter mais como acontecer isso, porque lá a nossa fé vai ser totalmente preenchida, porque os meus olhos o verão. Coríntios diz, né, que hoje nós vemos como por um espelho, mas que será o grande dia que nós o veremos como nós o vemos, como nós vemos a nossa face no espelho, face a face. Conheceremos como somos conhecidos, veremos como hoje conseguimos ver os nossos irmãos. Falando sobre a vinda de Jesus, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, quando fala sobre arrebatamento, o apóstolo Paulo chega uma hora que ele fala assim para os irmãos da igreja: consolai-vos, pois, depois que ele fala do arrebatamento, da volta de Jesus, da transformação do nosso corpo corruptível em corpo de glória, ele diz assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras, querendo dizer, olha, quando o irmão estiver triste, desanimado, console ele com a volta de Jesus, console ele com a vida eterna, console ele com a morada celestial. Infelizmente hoje isso tem passado longe da igreja evangélica. É claro que a gente pode consolar o irmão com palavras, com um abraço, com uma ajuda, mas talvez hoje, se algum irmão te procurasse choroso e você fosse falar para ele: olha, irmão, fique tranquilo, Jesus vai voltar, nós temos uma morada eterna, ele vai falar: pô, mas não é isso que eu queria ouvir, não. Eu queria ouvir que meus problemas vão acabar, eu queria ouvir que minha vida vai melhorar. Aí você fala: não, mas tem uma morada eterna, o Pai nos aguarda, nós viveremos eternamente, o choro vai ser enxugado, a dor vai passar, o afastamento que a gente sente hoje dos nossos queridos vai acabar, nós os reencontraremos. Mas não importa, eu quero que resolva o meu problema aqui agora. Lembra, uma vez preguei sobre isso aqui, sobre os dois ladrões da cruz. Eu disse que enquanto um ladrão dizia ao Senhor: lembra de mim quando vier no teu reino, o outro ladrão falava: eu não quero saber do teu reino não, quero que o Senhor desça da cruz agora e me salva, pô. Que história é essa de que lembra de mim no reino? Resolve meu problema agora, pô. Infelizmente hoje as nossas igrejas estão cheias de pessoas pensando assim, a sociedade está cheia de gente pensando assim. O quê? Pô, eu vim te contar um problema meu e você vem me dizer que tem uma morada eterna? Que Jesus vai voltar? Não quero ouvir esse negócio. Eu quero ouvir que você pode resolver o meu problema agora, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a mim também. Infelizmente, irmãos, isso tem invadido muito as nossas igrejas. Então, a resposta do catecismo é muito clara acerca da esperança que nós temos. Nós teremos um prazer incomparável. Hoje a gente sente prazer na presença de Deus. Hoje a gente vem num domingo ou numa quarta-feira e se sente bem, se sente alegre, se sente satisfeito em estar na presença de Deus. Mas, irmãos, é um prazer incomparável. É uma alegria que nem mesmo, sei lá, o dia do seu batismo, o dia do dia que você confessou Jesus, o dia em que você tomou a ceia e se sentiu cheio do poder de Deus, nem esses dias podem se comparar com a alegria e com o prazer que nós teremos quando chegar na glória. Não pode, eles são apenas um tira-gosto, eles são apenas sombra daquilo que vai acontecer de verdade no céu. E nós fomos criados para isso, fomos criados para compartilhar da glória, fomos compartilhados para compartilhar dessa alegria, do amor, da paz, do consolo, da comunhão que existe na Trindade desde a eternidade. Essa comunhão será nossa. Então, por mais fortes momentos que você já possa ter experimentado na presença de Deus, você nunca experimentou aquilo que está por vir.
Você nunca sentiu o que é ter uma alegria perfeita, infinita, crescente, eterna? Porque ainda que hoje, vamos de novo ser honestos, a gente esteja muito alegre, vai chegar uma hora na vida de todo mundo que a gente vai ficar triste. Mas no céu isso não acontece. Ainda que a gente procure ser um crente mais fiel possível, todos nós às vezes adoramos o que não convém. Todos nós às vezes temos ali as nossas falhas. Confiamos no nosso emprego, confiamos no nosso trabalho, às vezes confiamos na nossa condição social, no nosso ministério, na nossa posição, em quem nós somos, em quem a nossa família é. Então, por mais que a gente procure ser um crente mais fiel possível, a verdade é que a gente vira e mexe, dá uma escorregada. Por isso que não é possível vivermos plenamente a glória que nos está reservada. A gente não consegue nem imaginar o tamanho dessa glória. Então, irmãos, quando Jesus voltar, nós aproveitaremos totalmente daquilo que Deus tem reservado para nós. Teremos, como diz ali, corpos ressurretos, corpos à semelhança de Jesus. Não ficaremos vagando como espíritos, mas pelo contrário. E aí, irmão, sabe, isso faz todo sentido para mim, e isso enche meu coração de alegria, saber que por ter corpo eu vou poder abraçar os meus irmãos que já estão lá. Por ter corpo a gente vai poder se abraçar, a gente vai poder sentar à mesa do Cordeiro, não é isso que ele promete? Comer e beber. Poderemos tomar a ceia que hoje a gente toma aqui como memorial, verdadeiramente, nas moradas celestiais. Isso vai ser algo único. E preste atenção, isso é uma verdade, ou isso é uma defesa que só o cristianismo faz. Nenhuma outra religião prega isso, nenhuma outra religião defende isso, porque a maioria das religiões entendem que quando a pessoa morre, a alma que é pura está se desligando dessa matéria que é impura. Isso é um erro, isso é uma heresia que por muito tempo foi também invadindo a igreja evangélica, e ela coloca, a gente chama de dualismo. São dois lados que brigam, é um dualismo. Então o corpo briga com o espírito, né? Tem muito isso naquele Yong-Yu, né? Aquele símbolo, o branco e o preto. Então eles dizem que duas forças estão a todo momento brigando. O próprio Deus e Satanás, eles dizem que são duas forças que brigam em oposto. É esse dualismo. E a teologia, alguns teólogos foram influenciados com essa filosofia de que o nosso corpo, ele é terreno, ele é material, e tudo que é material é desprezível, e ele prende a alma. E quando a alma se liberta, quando o espírito se liberta, ela volta, sei lá, para o céu ou para o transcendente, e aí sim ela está livre. Porque viver aqui é um karma, viver aqui é para pagar pelos pecados, viver aqui é para melhorar alguma coisa que a gente não melhorou na outra vida. Então a maioria das religiões vão nesse sentido, mas o cristianismo diz não, Deus amou a sua criação. Deus, quando fez, olhou e disse que era muito bom. O pecado entrou e corrompeu, é verdade, mas Deus há de restaurar. Tanto é bom que Ele deu o seu Filho num corpo, nos deu o seu Filho num corpo. Tanto é bom que quando o seu Filho ressuscita num corpo. Então nós teremos corpos na vida eterna, não iremos flutuar, como eu disse, iremos marchar, iremos louvar, cantar, nos abraçar e conviver em comunhão no reino de Deus. Então isso quer dizer que as mazelas realmente nos deixarão, que as corrupções que o pecado trouxe para esse corpo serão extirpadas, mas a criação de Deus, perfeita como Ele fez, permanecerá na vida eterna. E aí, fazendo um link com a pergunta, que eu fiz, que talvez alguém fizesse: olha, eu estou passando por um problema, e o que você tem para me dizer? E aí a pergunta seria: o que poderia ser melhor do que isso? Ainda que alguém falasse: não gostei dessa sua resposta não, eu estou passando por uma crise, você vem me dizer de vida eterna? Para nós que temos o Espírito, para a gente que espera a hora de ver o nosso Senhor,
para a gente que espera a hora de rever os nossos irmãos que já foram, a pergunta é: o que poderia ser melhor? Nada menos, nada mais. Se Jesus diz que volta para me buscar e que nós teremos uma morada eterna, a esperança da vida eterna, ela é tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Claro, a própria Bíblia diz que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e que as demais coisas pertinentes a este mundo nos seriam acrescentadas. Isso é fato, Deus não negou isso, Ele vai nos dar aquilo que necessitamos nesse mundo. Mas a questão é: o que eu preciso? Já que esse mundo, como diz ali, este mundo não é tudo que há. O que mais eu preciso? Nada. Eu tenho a esperança de vida eterna. Eu tenho tudo que é necessário. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho tudo que a minha alma deseja. Eu tenho tudo que falta para que a minha vida seja completa. Eu tenho a esperança de vida eterna assegurada pelo sangue de Jesus. E aí vou ler de novo para a gente terminar só o texto, já que ele está ali agora, para os irmãos poderem acompanhar. Então diz assim: que esperança tem a vida eterna para nós? E aí a resposta começa: lembra-nos. Então eu disse, primeiro ponto aí, a esperança que eu tenho da vida eterna é uma lembrança. E essa lembrança traz o que para o meu coração? Lembra-nos que este presente mundo caído não é tudo que existe. Então todas as vezes que eu olho para este mundo, vejo a perversidade deste mundo, vejo a maldade deste mundo, vejo a corrupção deste mundo, vejo mesmo o mundo se deteriorando e indo de mal a pior, a esperança da vida eterna dá um estalo dentro de mim e diz: epa, fique tranquilo, este mundo não é tudo que há. A vida não se resume a esta vida aqui agora. Ainda que a doença chegue, ainda que o dia mau chegue, ainda que a morte bata na sua porta, acalma o teu coração, este mundo não é tudo que há. E aí ele segue e diz assim: logo viveremos com Deus. Então outra lembrança, logo essa vida passa, eu vou estar com Deus e teremos satisfação nele. Então outra coisa importante: estarei plenamente satisfeito em quê? Nele. É claro que eu terei outras coisas para me alegrar no céu. Como eu disse, eu terei os meus irmãos para rever, eu terei a ceia do Cordeiro para tomar na mesa de Jesus, eu poderei ver Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Isso tudo vai alegrar com certeza a minha vida, mas eu não vou ficar satisfeito no céu porque eu revi os meus irmãos ou porque eu vou poder ver Davi e Abraão. Mas o que vai me satisfazer é a presença de Deus no céu. Isso vai me satisfazer, até porque, lembremos o que eu falei aqui um tempo atrás: se a nossa satisfação dependesse de qualquer outra coisa, daria ruim. Por quê, pastor? Porque suponhamos que a gente chegasse no céu, e talvez isso aconteça, e a gente descubra que aquele irmão que a gente achava que era crentão, não está no céu, porque na verdade ele não era crente nada, ele era um falso profeta. Se a nossa satisfação dependesse disso, acabou, não ia ter satisfação, a gente ia ficar triste. Mas o que? Aquele irmão não está aqui? Mas o que? Aquele meu familiar não está aqui? Acabou a satisfação, irmãos, tristeza. Mas a Bíblia diz que não entra tristeza no céu, e a Bíblia diz que no céu nós seremos plenamente satisfeitos nele. Aí que entra, a satisfação é nele. Cheguei lá e me deparei com algumas surpresas, a minha satisfação está nele. A minha satisfação está nele. Então é bom gravar isso, a satisfação está nele. Com certeza eu guardo no meu coração a esperança de chegar lá e ter muitos outros motivos de me alegrar, mas a minha maior satisfação vai ser que eu vou estar na presença do meu Deus. Vou poder cantar como a gente cantou, né, no domingo aqui. Gosto muito daquele louvor. Aquele louvor diz assim, aquele louvor começa dizendo: vai valer a pena, que é o que a gente canta hoje. Vai valer a pena, quando o grande dia chegar, né, vai valer a pena. Então eu estou cantando que vai valer a pena, algo que eu espero, o grande dia chegar. E aí na segunda estrofe da música que a gente cantou, diz: quando o grande dia chegar, efetivamente eu cantarei: Senhor, valeu a pena. Então hoje eu canto, vai valer a pena. Hoje eu canto, vale a pena. Eu acredito nisso, eu espero isso, eu tenho uma esperança da vida eterna. Então hoje eu canto, vai valer a pena, porque ainda não chegou o dia. Mas quando aquele grande dia chegar, eu vou poder cantar: Senhor,
valeu a pena. Então, teremos satisfação nele, para sempre, na nova cidade, no novo céu e na nova terra. Então aí, fechando aquela ideia que eu falei de uma nova criação, de uma restauração da criação, onde estaremos plenamente e para sempre libertos de todo o pecado. Então não haverá mais nenhuma presença do pecado e habitaremos corpos renovados. Então, no novo céu, na nova terra, na nova cidade, libertos do pecado e habitando em corpos renovados, ressurretos, em uma nova criação renovada e restaurada. Amém, queridos? Assim a gente encerra os nossos estudos. Foram quase 4 meses estudando esse catecismo.